E passo então a palavra ao Dr. Eduardo Henrique Marques Soares, que falará pela FENAI FETEC Paraná e pela FETRAF Nordeste. Excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico, presidente do painel número 3 da presente audiência pública, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, relator dos processos afetados, demais ministros e presentes, bom dia. Eu primeiro gostaria de parabenizar mais uma vez o Tribunal, na pessoa do ministro Cláudio Brandão, pela realização da presente audiência pública, momento no qual entidades com relevância no meio bancário podem discutir, trazer ideias e parâmetros para fins de se fixar o divisor aplicável à categoria bancária frente às normas coletivas assinadas pelos bancos. Aqui represento a FENAI, Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica, que alcança aproximadamente 50 mil economiários associados, a FETEC CUT Paraná, a FETRAF Nordeste, e não posso me esquecer também da FETEC CUT Centro-Norte, da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas Gerais e da FETRAF Rio Grande do Sul. E não é a primeira vez que a questão é debatida. Já se disse muito que, em 2012, o Tribunal Superior do Trabalho se reuniu e, prestigiando as normas aplicáveis, entendeu por alterar a sua súmula 124, o que, na prática, pode representar até 20% de acréscimo no valor devido a título de horas extras. Agora, os bancos voltam a defender a aplicação restritiva das normas coletivas, o que é abraçado no presente momento pela Egrégia Quarta Turma, que adota essa tese, decidindo que a simples fixação de que o sábado é dia de repouso semanal remunerado para reflexos de horas extras não é suficiente para alterar o divisor. A SDI e as demais turmas, com ressalva, logicamente, de entendimento de alguns ministros, entendem de forma diversa, reconhecendo que a equiparação feita pelas normas coletivas autoriza, sim, a fixação dos divisores 150 e 200, o que representa, repito, até 20% de acréscimo no direito do bancário às horas extras pleiteadas em uma ação, por exemplo, de 7ª ou 8ª horas. E qual seria o real problema no caso concreto, no entendimento das federações aqui representadas? A redação da súmula 113, aqui já discutida de forma ampla. A súmula 113 indica que o sábado não é dia de repouso para uma única finalidade, por um único propósito, para não permitir a repercussão do pagamento das horas extras habituais em sua remuneração, apenas e tão somente para isso. O que, data vênia, está superado pelas normas coletivas assinadas. Afinal, se as normas coletivas asseguram a repercussão das horas extras habituais, logicamente, descaracterizam o sábado como dia útil e o equipara a repouso semanal remunerado. E a jurisprudência não me deixa mentir, traduz exatamente essa tese. O primeiro precedente que peço licença para indicar, inclusive lido pelo Dr. Ricardo, é o ERR 18.000, dígito 97.2013.5.13.0004, proferido pela SDI, que traduz exatamente, abro aspas, cinge-se a controvérsia a se definir quais os efeitos legais da previsão em norma coletiva de incidência das horas extras no sábado do bancário. A Egrégia Turma concluiu que essa previsão somente teria efeito para o cálculo das horas extras. E a SDI, e aqui o ponto importante, esclarece, a jurisprudência muito pacificada por esse colendo tribunal, na súmula 113, negou a natureza jurídica do repouso semanal remunerado do sábado do bancário para uma única finalidade, afastar a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração, considerando que, no presente caso, a norma coletiva afastou a única finalidade da súmula 113, então é inequívoca a conclusão de que o sábado, nesse contexto, corresponde a um repouso semanal remunerado. Se a jornada é de 30 horas semanais, o divisor a ser adotado é o de 150. Fecho aspas. Cito outro precedente também da SDI, o EEDRR 754, dígito 24, de 2011, da Terceira Região, que traduz a mesmíssima tese, fixando expressamente, abro aspas, diante da tese da colenda turma, que enuncia a existência de norma coletiva que prevê o sábado
como dia de repouso semanal remunerado, e mesmo assim aplica o divisor 150, deve ser reformada a decisão para adequar o julgado aos termos do item 1A da súmula 124 do colendo do TST, já que ao aludir o verbete ao direito de aplicação do divisor 150 do bancário, cujo contrato prevê, por norma coletiva, o sábado como dia de repouso semanal remunerado, não há distinção em razão de a norma conter a expressão de que a previsão se dá para os reflexos das horas extraordinárias aos sábados, a título de repouso semanal remunerado, embargos conhecidos e providos. Fecho aspas. Para as entidades, qual seria a solução? A alteração ou até mesmo cancelamento da súmula 113, já que, repito, a súmula 113 vem de uma jurisprudência ultrapassada pelas normas coletivas, que afastam, repito, a única finalidade da súmula 113 e, por consequência, a manutenção da súmula 124 em sua atual redação, que observa não apenas as normas assinadas pelas instituições financeiras, mas também a real jornada trabalhada pelos empregados envolvidos. E para falar de jornada, vamos ao artigo 224 e o artigo 225 da CLT. O artigo 224, em seu caput, esclarece que o empregado de banco e da Caixa Econômica Federal terá 6 horas diárias, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. Já o artigo 225 da CLT permite o elastecimento até 8 horas diárias, não excedendo de 40 horas semanais. Disso, vamos à regrinha de 3, já esclarecida pelos que me antecederam. O bancário que não exerce cargo de confiança e, portanto, está enquadrado no caput do artigo 224, tem 5 dias efetivamente trabalhados, multiplicados por 6 horas diárias, e aí 30 horas semanais. As 30 horas semanais multiplicadas por 5 semanas legalmente presumidas, chegamos, portanto, ao divisor 150. Já o bancário que exerce efetivamente cargo de confiança e, por isso, enquadrado no 224, parágrafo 2º da CLT, são 5 dias efetivamente trabalhados, 8 horas diárias, 40 semanais. E aí, multiplicadas as 40 semanais por 5 semanas legalmente presumidas, temos divisor 200. Esta regra, inclusive, frente à real jornada laborada pelo empregado, encontra-se cristalizada na súmula 431. A súmula 431, que não trata de bancário de forma direta, que não trata de norma coletiva, fixa expressamente que o empregado comum, que tem as 8 horas diárias e 40 semanais, tem o divisor 200. Observa, portanto, a real jornada. Esse ponto é muito importante. E aí, como o Dr. Simpliciano disse, a aplicação do divisor 220 para o empregado bancário acaba por trazer tratamento discriminatório, vedado pelo artigo 5º caput, e não menos pelo artigo 7º 30 da Constituição. Afinal, com isso, aplicando-se diante da mesma jornada diária, na mesma jornada semanal, 8 horas e 40, porque o empregado comum tem o divisor 200 e o empregado bancário 220, gerando, portanto, pagamento de horas extras mais baratas, o que, repito, está em dissonância com o entendimento do artigo 7º 30 da Constituição. A discriminação deve ser vedada no caso concreto. Outro ponto que merece destaque, e aí vou direto às normas internas existentes. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal possuem normas internas que expressamente fixam o sábado como repouso, independente de questão de reflexo de horas extras no sábado. Fixam de forma bastante simples. O sábado é repouso semanal remunerado, sem vincular a questão a eventual reflexo de sobrejornada. E eu indico, primeiro, o RH 035 da Caixa Econômica, que seu item 3.11.1 esclarece expressamente: o empregado faz jus ao repouso semanal remunerado aos sábados. E no seu item 3.11.3, o repouso semanal remunerado de 48 horas consecutivas está compreendido entre 7 horas do sábado e 7 horas da segunda-feira subsequente. No caso do Banco do Brasil, a instrução normativa 361 traz a mesma tese, fixando em seu item 1.1.10.1 que é obrigatória a concessão de repouso semanal de 48 horas consecutivas coincidentes com os sábados. Como disse a Vossas Excelências,
normas internas que integram o contrato de trabalho, sob pena de violação ao artigo 5º, 36 da Constituição, e que não vinculam a natureza do sábado como repouso a reflexo de hora extra. Simplesmente dizem que são repouso e ponto. E a jurisprudência já vem observando essa peculiaridade. Eu cito um precedente da sexta turma, o ARR 2484, dígito 56 de 2012, ponto 5.03.0002. Abro aspas. Consignado pelo regional que a norma interna da empregadora, item 3.11 do RH 035, prevê o sábado como dia de repouso semanal remunerado, a adoção do divisor 150 está em consonância com a súmula 124.1a do Colendo TST, não havendo como admitir o recurso de revista. Fecho aspas. Trago também a resolução 2932 do Banco Central. A resolução 2932 do Banco Central esclarece em seu artigo 5º que o sábado não é considerado dia útil para fins de operações praticadas no mercado financeiro. Mais um argumento, portanto, para caracterizar o sábado como repouso semanal remunerado. Assim sendo, as federações, já concluindo, aqui representadas, entendem que a súmula 124 deve ser mantida. Deve-se alterar ou até mesmo cancelar a súmula 113 por superada. A súmula 124 deve ser mantida, já que, ao adotar os divisores 150 e 200, observa não apenas as normas coletivas assinadas pelas instituições financeiras, mas também as normas internas e, mais importante, a real jornada exercida pelos empregados envolvidos. A alteração defendida pelas empresas representa verdadeiro descumprimento do que os bancos assinaram e assinam com os sindicatos dos bancários, em negociações coletivas, em detrimento, portanto, do artigo 7º 26 da Constituição, em verdadeiro retrocesso social e discriminação da categoria bancária, deixando de lado a real jornada, em flagrante violação também ao artigo 5º caput, ao artigo 5º 36 e ao artigo 7º 30 da Constituição. Muito obrigado. Eu só gostaria, ao final, observando que o doutor Estevão citou um precedente, uma ação do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do extremo sul da Bahia, que supostamente pediu a aplicação dos divisores 180 e 220, cito outros três do mesmo sindicato que indica expressamente o pedido de divisor 150 e 200, com deferimento pelo Tribunal Superior do Trabalho. O primeiro, 2321, dígito 91 de 2012, ponto 5.05.0561. O segundo, 602, dígito 97 de 2012, ponto 5.05.0521. E, finalmente, o 2320.09, 2012, ponto 5.05.0561. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Henrique. Não temos mais expositores nesse país.